Boa tarde a todos. Vos saldo com a saudação, conforme diz aqui nesta palavra que Paulo assim saudava, com a graça e a paz de Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. E aqueles que não quiserem receberem também, esta graça e essa paz se voltará para nós. Porque não estamos aqui em nome de uma igreja específica ou denominação para poder fazer você frequentar esta igreja e dar o teu dízimo, dar o teu dinheiro, porque o Evangelho de Jesus Cristo é oferecido gratuitamente. E diz a palavra de Deus que assim como ele é dado gratuitamente, ele deve ser anunciado da mesma forma. Acontece que muitos têm usado desta palavra para adquirir recursos, para fazer encher o bolso, para ter riquezas nessa terra, mesmo sabendo muitos que o dinheiro é a raiz de todos os males. Isso não significa que o dinheiro é ruim, mas o amor ao dinheiro. E é o que muitos religiosos têm feito e têm usado desta palavra, a palavra viva. Uma palavra é viva e verdadeira e penetra como uma espada para aqueles que assim quiserem receber. Essa espada, que é a palavra de Deus, quando ela penetra, ela traz a consciência e a verdade à mente daqueles que querem receber. Acontece que muitos querem uma religião, muitos querem ser abençoados, muitos querem ser curados, muitos querem muitas coisas nessa terra, querem a bênção, querem a multiplicação dos pães, mas não querem aquele que pode fazer o milagre verdadeiro. Porque o milagre verdadeiro não se trata apenas de você ser curado daquela doença que o médico falou que não tem cura. Não se trata apenas de você ter recursos e condições para sobreviver e levar a sua família também a sobreviver com coisas materiais, mas é o próprio Deus vivo que estabelece aquele que tem e aquele que não tem. É o próprio Deus, Criador do céu, terra e mar, que diz quem vive e diz quem morre. Muitos pensando e querendo controlar a sua vida, sendo mais saudável, fazendo as coisas que os médicos mandam. Acontece que o controle da vida e da morte se encontra na mão do Deus que tudo criou. Aleluia! Por isso, assim, uma breve reflexão sobre o que o apóstolo Paulo, que já foi falado aqui hoje, aonde ele era um homem religioso e pensava que servia a Deus, e quando ele fazia isso, ele perseguia aqueles que buscavam a Jesus Cristo, os chamados cristãos, porque cristão não é você ser uma boa pessoa, cristão não é você cumprir o que a tua religião te manda, cristão é ser um pequeno Cristo. Aleluia. Ser um seguidor de Cristo te faz um cristão. Por isso muitos envergonham o Evangelho de Jesus Cristo. Porém, Jesus Cristo não pode ser envergonhado.
Jesus Cristo não pode ser tido como uma religião. Jesus Cristo foi enviado por Deus para cumprir um propósito, porque Jesus Cristo já estava com Deus. Por isso muito se fala, e todos já ouviram falar, sobre o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três sendo um só. E Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não vá para o inferno, mas tenha vida eterna. Nós, pelo Espírito Santo, entendemos que crer não se trata de acreditar. Crer é você receber com teu coração a mensagem vinda de Deus. Não é a mensagem da boca dos homens, nem mesmo que aqui estão hoje, mas Deus comunicando no teu coração que existe uma solução. E a solução não é para aquele problema que você está vendo hoje. A solução não é apenas para a porta de emprego, para o financeiro ou para a doença. A solução é para preencher o vazio que há dentro de todo ser humano que está afastado de Deus e procura preencher esse vazio com as coisas dessa terra. Muitos procuram se preencher com religião, muitos procuram preencher com drogas, muitos procuram preencher com bebidas, muitos procuram preencher este vazio com sexo, muitos procuram preencher mostrando para os outros o que tem e o que não tem. Postam nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, mostrando que tem uma vida legal, que são alegres, que estão com um celular novo, que viajaram, que são felizes. Acontece que essa felicidade, ou esta paz que o mundo parece te dar, ela é passageira, ela é aparente, logo se vai. Por isso no dia seguinte você quer mais bebida, no dia seguinte você quer mais celular, no dia seguinte você quer mais dinheiro, no dia seguinte você quer mais sexo, na semana que vem você quer mais religião, porque aquilo não pode te preencher verdadeiramente. Jesus se denomina o pão que desceu do céu. Aleluia. Jesus é o pão vivo e aquele que come não terá mais fome. Jesus é a água da vida, aquele que bebe não terá mais sede. Esta vontade, este desejo que você tem em cumprir os seus desejos, as suas vontades e as suas paixões, se chama pecado. Tudo que é feito nessa terra e que não louva a Deus se chama pecado. Não pensa que o pecado se trata apenas de roubar, de fazer o mal para o próximo, de se prostituir. Tudo que o ser humano faz, movido pelos seus desejos, paixões, instintos, é denominado por Deus como pecado. E quantos, por ser uma pessoa boa, acham que vão ver a Deus, que vão estar com Deus quando partir dessa para outra? Quantos, depois que morrem, por pior que foi, os amigos e familiares falam, descansou em paz, foi com Deus, está numa melhor? Acontece que não refletem sobre o que é dito sobre Deus, sobre a palavra, sobre Jesus. Dizem que tem a Deus, e acontece que essa palavra fala que aquele que diz que conhece a Deus e não segue os seus mandamentos são mentirosos. Não confunda os mandamentos de Deus com os 10 mandamentos, que também são mandamentos de Deus. Mas os mandamentos de Deus, ele vai além dos 10 mandamentos. São as ordenanças que Deus nos faz para nos afastar das coisas que não glorificam, que não louvam, que não honram a Deus. E quantos dizem que tem Deus com a sua boca, mas seu coração está longe de Deus? Porque preferem confiar nos mandamentos de homens, preferem seguir
as suas religiões, os seus preceitos. E o apóstolo Paulo, no capítulo 17 do livro de Atos, ele chega a uma cidade chamada Atenas. Essa cidade, ainda até os dias de hoje, existe lá na Grécia. A Grécia foi um dos berços da cultura, das artes, das filosofias dos homens, e até os dias de hoje, esta parte do mundo é procurada não somente pelas suas belezas, não somente pela sua gastronomia, pela sua comida, mas é procurada para contemplarem os deuses que ali eles adoraram. E Paulo, lá nesta cidade, ele vê um local onde haviam vários deuses sendo adorados, e nesse local havia um local onde não havia nada, e eles falavam que era um local determinado, destinado ao Deus desconhecido. E Paulo, quando vê aquele Deus desconhecido, é levado pelo Espírito Santo de Deus a pregar para aquelas pessoas sobre que aquele Deus desconhecido que estava ali, embora muitos pensando que conhecem a Deus, ele assim falou que aquele Deus era o Deus vivo, Criador do céu e da terra, aquele que deu a vida, aquele que tira a vida. E muitos dizendo que tem a Deus e que conhece a Deus, mas não ouvem a palavra de Deus, não querem, preferem seguir as suas superstições. E Paulo fala: olha, esse povo sendo tão supersticioso, porque a superstição é uma crença cega, uma ideia exagerada sobre algo, é uma crença arraigada nos seus conceitos, nos seus costumes. E assim Paulo fala para aquele povo que eles eram supersticiosos, assim como nos dias de hoje muita superstição há nas crenças e nas religiões, ao ponto das pessoas considerarem que não precisam de Deus porque já tem uma religião. Não é assim que muitos falam? Eu tenho uma religião, não venha discutir religião comigo. Eu nasci nessa religião e vou morrer nessa religião, porque essa religião era do meu pai, essa religião era do meu avô. Então, assim como Paulo viu aquele povo preso nas suas crenças, assim nos dias de hoje não é diferente, porque todos afirmam ter uma religião, e aqueles que não têm religião afirmam que não há Deus. Acontece que na hora que acontece o BO, na hora do problema, na hora do sufoco, falam: me salva Deus. Clamam a Deus com a sua boca, coração distante. Preferem crer nas suas crenças, preferem crer nas suas religiões. Por isso não viemos aqui em nome de placa de igreja, e o próprio Paulo fala lá em Atenas que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Deus quer habitar em nossas vidas através do Espírito Santo. Não quer dizer que Ele habita, porque para habitar o Espírito Santo é necessário obedecer a Deus. Para poder saber que somos filhos de Deus e não criaturas, é necessário obedecer ao Espírito Santo, como fala em Romanos 8,14. Por isso que Jesus convida: vinde a mim. Por isso que Jesus fala: necessário nascer de novo. Aleluia. Quantos passaram por uma cirurgia ou por um acidente e tiveram prestes ali um risco de morte, e depois que eles são salvos, eles falam: nasci de novo, porque tiveram uma nova oportunidade, tiveram uma nova vida. Diante daquela oportunidade de um perigo, acontece que Jesus fala que para nascer de novo é necessário receber o Espírito Santo, é necessário receber esta palavra, é necessário abrir teu coração e se fazer uma nova criatura nas mãos de Deus, para ser chamado filho de Deus. Só que prefere continuar nas suas crenças,
preferem continuar na sua superstição, preferem, não conseguem nem falar a Deus: será que eu estou no caminho certo? Será que esta religião que eu tenho é o que tu queres para mim? Será que realmente existe Deus? Será que Jesus Cristo é o Filho de Deus enviado para me salvar? Salvar de quê? Muitos falam. De que eu vou ser salvo? Eu tenho tudo que eu quero. Eu tenho alegria. Eu posso ter a tristeza de vez em quando. Eu tenho problemas, mas os problemas se solucionam. Acontece que o coração do homem está endurecido. Assim como aqueles homens lá em Atenas, quando Paulo vai lá e prega a eles sobre o Deus desconhecido. Porque muitos falam que conhecem a Deus, mas Deus, na verdade, continua desconhecido para muitos nessa terra. Porque você não pode dizer que conhece alguém se você não convive com alguém. E dizer que conhece a Deus porque a tua religião, ou porque os teus pais ou avós falaram para você sobre Deus, ou porque algum dia você escutou falar sobre Jesus, isso não quer dizer que você conhece a Deus. É o que diz esta palavra. Aquele que diz que conhece e não segue seus mandamentos é mentiroso. E aqueles que dizem que conhecem, que amam a Deus, precisam buscar a Deus de todo o coração. Aleluia! Precisam dar lugar para o Espírito Santo para nascer de novo. Acontece que nem consideram que existe o Espírito Santo. Quando uma entidade incorpora em alguém, todos observam que foi incorporado, que são demônios que estão ali, que chamam de entidades alguns, mas até aqueles que chamam de entidades reconhecem que são demônios. E a pessoa muda a sua maneira de falar, muda o que faz, muda aquele momento e todos consideram porque estão vendo. Acontece que o Espírito Santo também muda o ser humano, só que ele não obriga a mudar. O Espírito Santo de Deus só vem àqueles que querem receber. O Espírito Santo de Deus é dado por Jesus, quando Jesus encontra lugar no teu coração, na tua vida, e é Ele que te transforma verdadeiramente. Não é a religião, não é o pastor, não é o padre. É o Espírito Santo de Deus que tem poder de transformar, mas o coração está endurecido, porque firma a sua ideia nos seus deuses, nos seus ídolos. E o ídolo não é apenas uma estátua, não. O ídolo pode ser você mesmo. Quando você pensa que já sabe, já acha aquilo que você considera como verdade, você está sendo ídolo. Você está sendo soberano perante Deus, porque você não diz para Deus: eu não sei, me ensina. O que Deus mais quer é que o ser humano reconheça que depende dele para tudo. Aleluia. E por causa da misericórdia dele, todos nós estamos de pé. E há um propósito de estarmos de pé ainda. Há um propósito de você estar escutando esta palavra, mesmo que você não receba e não aceite. Creia que a palavra é enviada por Deus, não por religião. A que é enviada por Deus, ela vai se cumprir o que Deus determina, ou seja, para a sua condenação, ou seja, para a sua salvação. Por isso não vamos te convidar para você fazer parte de uma religião, muito menos querer teu dinheiro para nada, porque muitos consideram que são causa de ganho a religião. Muitos não consideram que o próprio Deus deixa na sua palavra que a religião pura e imaculada, separada, é visitar os órfãos, viúvas nas suas tribulações e se afastar da corrupção do mundo. O mundo como sistema político, o mundo como sistema econômico, o mundo como sistema religioso, buscando seus próprios interesses, através do entretenimento, através das coisas que não edificam, não levam a Deus. Nós nos afastamos de Deus mais e mais. Por mais que eu tenha uma religião, por mais que eu tenha uma crença, se eu não buscar Deus de todo o coração, e se o Espírito Santo de Deus não me convencer, eu continuo no engano e no erro, achando que tenho a Deus porque tenho uma religião, achando que tenho a Deus porque eu faço bem ao próximo. E a própria palavra diz, o próprio Jesus fala que não tem um bom, não tem um bom sequer, não tem um justo, mas querem ser justos diante de Deus, pensando que a sua religião, seja ela qual for, vai te levar a Deus.
Por isso que Deus fala e usa assim os dele para falar. E aqueles que tiverem ouvidos possam ouvir. Só que os ouvidos estão fechados, os olhos estão cerrados, cegos, porque o coração está endurecido, porque continuam a adorar os seus ídolos. O ídolo do coração, às vezes você está fazendo do teu filho um ídolo, às vezes você está fazendo dos teus pais um ídolo. Ídolo é tudo aquilo que a gente coloca com mais importância do que Deus. E assim Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E Paulo, nessa oportunidade que ele teve em Atenas, o berço da cultura antiga, o mundo antigo que até hoje ainda é adorado, e os deuses que ali estavam e até hoje se fazem presente aqui neste mundo, muitos com outros nomes, ofuscam, tiram a glória de Deus, ou melhor, tentam tirar, porque o mundo, as pessoas preferem crer na sua superstição, preferem crer na sua crença cega, preferem crer na crença arraigada no coração endurecido. E assim, Paulo fala que Deus dá oportunidade para que busquem a Ele, mesmo que tateando não possam, mesmo que tateando pudessem achar, porque Ele não está longe de nós. Por isso que Deus não toma em conta o tempo da ignorância. Ignorância é falta de conhecimento. E quando você abre o teu coração para ouvir a verdade de Deus e deixar o Espírito Santo falar contigo, de maneira que essa ignorância, essa falta de conhecimento de Deus possa ser modificada, assim como um dia foi modificada em mim, em todo aquele que assim recebe o Espírito Santo de Deus, para que assim se arrependam, se arrependam, se arrependam de andar no curso dessa vida como querem, de crerem nas suas crenças como verdadeiras, de estarem afastados de Deus. O arrependimento de estar afastado de Deus, de reconhecer que Deus é um Deus vivo e soberano e que pela misericórdia dele eu estou de pé. Esse é o arrependimento. Não é somente de você fazer isso ou aquilo, seja o que você considera errado ou não, porque nada mais errado nessa terra, e cada vez mais vamos ver dias difíceis e trabalhosos, aonde tudo que o homem faz não vai ser considerado, assim como já não está sendo considerado errado. Mas não importa se não é considerado errado de pecado, porque nós não estamos falando de erro, porque errar todos nós erramos, pecar todos nós pecamos. Acontece que está afastado de Deus é o que Deus quer que nós venhamos a reconhecer, para reconhecer que Ele é o Deus que devemos servir. Por isso que Jesus falou que Deus procura os verdadeiros, os sinceros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. E Paulo assim fala, concluindo ali em Atenas, que Deus não tem em conta o tempo da ignorância, mas que todos os homens em todo lugar se arrependam, porque em determinado dia, com justiça, há de julgar o mundo. Todos serão julgados, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. E ele deu certeza disso quando ele ressuscitou dentre os mortos e houveram testemunhas. Mais de 500 pessoas testemunharam a ressurreição de Jesus. E Paulo também fala que se não existiu a ressurreição de Cristo, nós também não ressuscitaremos. E se nós não ressuscitaremos, de que vale viver para Cristo? De que vale falar de Cristo? De que vale, assim, fazer qualquer coisa para Deus, se Jesus não ressuscitou? Se não existe esse Deus vivo e verdadeiro? Por isso que ele fala, fazei prova de mim.
Você que ainda continua crendo na sua superstição, na sua crença arraigada, presa, endurecendo o teu coração. A crença da tua religião, a crença daquilo que desde pequenino você aprendeu como verdadeiro, sendo que Deus não toma em conta o tempo aonde não havia conhecimento. Depois que você ouve a verdade, o conhecimento foi a ti. Mesmo que você não tenha recebido, você será julgado por esta palavra. Aleluia. Por isso, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor de todo o vosso coração, para que assim Ele encontre em ti um lugar para que venha fazer nascer de novo, para que venha tirar a mentira, o engano do teu coração. Os corações endurecidos, sofrendo na terra, querendo um alívio para o seu pecado, querendo um alívio para as suas crenças, mas a solução só é verdadeira em Jesus Cristo. Até aqui, a palavra de Deus venha para aquilo que é a praia.